Caros fiéis, no sábado passado, eu me propus a apresentar, a partir justamente da semana passada e numa sequência de muitas semanas, tudo aquilo que se refere à grande felicidade de nossa mãe. Felicidade dela e nossa. Hoje eu gostaria de dar um destaque bem particular à sua realeza. Realeza. Nossa Senhora como rainha. Verdadeira rainha do céu e da terra. A ela foi concedido o poder de reinar sobre todas as criaturas, todas, no céu e na terra. Dizem os santos que quando Nossa Senhora concebeu, ela tornou-se herdeira deste reino. Este reino foi partilhado com ela. Diz, por exemplo, São Tomás de Aquino. Deus quis que ela participasse da sua realeza num grau eminente. Isso significa que, concretamente, segundo grandes autores, tantos outros santos, a ela foi concedida aquela parte referente à misericórdia no reino de Deus. Ela não tem tanta atenção à justiça, mas à misericórdia. E vejam como nós a chamamos de rainha, mãe de misericórdia. Mas, de fato, alguns perguntam, sim, seria ela mesmo rainha? Bom, em primeiro lugar, é um ensinamento claro e inequívoco da igreja. Mas nós podemos raciocinar e lembrar que, sendo ela mãe do rei, seria normal que nós a chamássemos de rainha, rainha-mãe. Como acontece, por exemplo, com tantos soberanos na terra. Me lembro muito bem, alguns anos atrás, de termos ainda, na Inglaterra, não é? A mamãe da rainha Elizabeth era chamada de rainha-mãe, não sendo rainha, porque na verdade ela herdou o trono, rainha Elizabeth, do seu pai. Nossa Senhora, sendo mãe do Rei dos Reis, é rainha também por conta disso, e pelo fato que Deus quis que ela participasse, sim, num grau eminente e único da sua própria realeza e do seu poder. Até as Escrituras nos dão indícios disso. Por exemplo, no livro do Apocalipse, aquela imagem belíssima do capítulo 12 do livro do Apocalipse nos lembra esta realeza dela. Capítulo 12, que diz assim: um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher revestida de sol, tendo aos pés a lua e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Não uma tiara, como princesa, uma coroa, como rainha. E ela estava grávida, pronta para dar à luz um menino que veio para governar as nações pagãs com um cetro de ferro. Veio para governar as nações pagãs com um cetro de ferro. No mesmo livro do Apocalipse, 7 capítulos à frente, no capítulo 19, nós encontramos algo que esclarece bastante esta afirmação. No capítulo 19, versículos 15 e 16, é dito o seguinte: o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele veio para governar as nações com o cetro de ferro. Estamos falando dele, o Rei dos Reis. Este menino que deve ser dado à luz por esta mãe rainha, de fato é o Rei dos Reis. Vejam que esses elementos bem claros que nós encontramos na profecia do Apocalipse falam também da sua realeza. Também, porque não são os únicos elementos que nós encontramos como fonte desta verdade. Vamos falar um pouco sobre ainda esse aspecto de misericórdia. O específico de Nossa Senhora com relação ao exercício do seu poder real é sim a misericórdia. Diferentemente, por exemplo, de certos tiranos. Os tiranos, eles quando governam, têm por interesse primeiro o seu próprio benefício. Mesmo que isso custe, por exemplo, perdas muito grandes para os seus súditos. No caso dela, ela é toda voltada para a piedade, a misericórdia, para nos livrar justamente do mal. Livrar do mal é o objetivo maior, inclusive, desse seu poder. Livrar-nos do mal moral do pecado, livrar de todas as consequências desse mal moral na nossa vida, acho que não é nenhuma novidade para nós. Uma outra coisa ligada a isso, Nossa Senhora
exercendo este poder real em nosso favor, de uma maneira tão importante, eminente, ela nos ajuda a acolher o mais importante. O que seria, Sr. Maurício, a vida eterna? Sim, exatamente. A vida eterna, a união com Deus, a comunhão com Deus, certo. Mas acolhendo tudo isso, o mais importante ainda é o acolhimento da realeza dele, do Senhor. Não é verdade que ele é Rei dos Reis? Ele não é Rei dos Reis simplesmente para que nós o consideremos assim, teoricamente. Ele é Rei dos Reis para que reine em nós e em tudo mais. Nosso Senhor, Rei dos Reis, ele veio para reinar em nossos corações. E reinando em nossos corações, veio também reinar na sociedade. Quantas vezes ouvimos a expressão, viva Cristo Rei? Não é isso? Ou seja, são pessoas que, entendendo o reinado social do nosso Senhor, a necessidade desse reinado social, diz, sim, seja bem-vindo a este reinado social. E é do nosso interesse absolutamente, porque o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo traz para cada indivíduo e para toda a sociedade ordem, justiça divina, a verdadeira paz, aquela que Deus dá, nos conduzindo à vida eterna. Nosso Senhor, ele nos governa com vistas à plena participação da sua natureza divina. Com relação a Nossa Senhora, a maneira própria, mais rápida, precisa de se acolher esse reinado de Nosso Senhor em si mesmo e na sociedade, passa pelo acolhimento do reinado dela. Quanto mais Nossa Senhora reina no coração de algum, quanto mais Nossa Senhora reina na sociedade, mais o filho dela reina também. Quanto mais o seu imaculado coração ocupa espaço, quanto mais o seu imaculado coração vence o mal em nós, quanto mais o seu imaculado coração começa já a triunfar na nossa vida, mais o sagrado coração de Jesus impera na nossa vida, em nós e através dos indivíduos na sociedade. Nós todos aqui, espero que todos, nós ansiamos pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. Ou seja, pela plena manifestação do seu reinado, pelo pleno acolhimento deste seu reinado. E tudo isso em função do acolhimento do reinado do seu Filho. Como fazemos isso? Como nós acolhemos tanto um quanto o outro reinado? Nós fazemos isso, por exemplo, nos refugiando no coração imaculado dela, através de uma devoção legítima a ela. A pessoa, quero concluir com isso, a pessoa que, desejando sinceramente ver-se livre do mal e acolher resolutamente o que é Deus e tudo aquilo que está ligado a Deus, a pessoa que, portanto, se arrepende seriamente dos seus pecados, ou que deseja arrepender-se deles, porque sabe que isso é absolutamente necessário para a reconciliação com Deus e, portanto, para a nossa comunhão com Deus, a pessoa que tem essa noção, estou ainda em pecado, mas eu não quero. Sou fraco ou fraca ainda, mas eu não quero. E eu peço a Deus que me dê o dom do arrependimento. E peço ao Senhor que me dê todas as graças necessárias para que eu saia dessa situação. Eu quero me ver livre do mal moral. Eu quero me ver livre, e isso de uma maneira definitiva do pecado. É claro que sem Deus a gente não consegue viver isso. Eu quero esta libertação para mim. Quando eu me apresento a Nossa Senhora com essa disposição de viver livre assim do mal, e recorro a ela com confiança, através daquela modalidade de oração que tanto agrada, por exemplo, o terço, o rosário, com certeza eu me abro de tal maneira à sua ação, que ela então, de fato, passa a reinar cada vez mais em mim, e através desse poder que exerce na minha vida, porque eu permiti que assim acontecesse, ela me livra mais e mais e mais e mais do mal que eu quero ver longe de mim. A pessoa que se volta a ela com confiança dessa maneira, aborrecida pelos próprios pecados, mas sentindo-se ainda fraca por conta, enfim, desse mal que a assola,
desejosa de ver-se livre dela e recorre humildemente a Nossa Senhora, ora, obterá sim o favor dela, dessa mãe, rainha de misericórdia, para ver-se sim livre do pecado e salvar-se. E assim ela reinará, com certeza, no coração dessa pessoa em Jesus também. Que assim aconteça, caros fiéis, em cada um de nós, em cada uma de nossas almas, e que assim aconteça na sociedade. Porque Deus deve reinar, repito, não só nos corações, mas no mundo, porque afinal de contas isso é justo. Ele é Rei dos Reis e todos devem submeter-se a Ele. Todos quem, chamamos os que creem, os que não creem, os que gostam disso ou não. Porque afinal de contas, todos nós, tendo sido criados por Deus, e sendo objeto da sua infinita misericórdia com relação à redenção, nós somos, entendam, propriedade de Deus. Já pelo fato de sermos criados por Deus, já pelo fato de Deus ser Deus e nós suas criaturas, e ainda mais pelo fato de sermos filhos do Filho, ora, Ele tem domínio sobre nós. Basta que a gente reconheça e que seja justo, permitindo que isso se manifeste na nossa vida, não só individualmente, mas na sociedade também. Que viva Cristo Rei e que viva Nossa Senhora, Rainha do Universo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.